Shalom, como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo com você? Como eu falei, hoje é a parte 2 do vídeo que nós fizemos sobre o Talmud. O que é o Talmud? Então, continuando, o Davi responde da aula passada, vamos dar sequência, explicar um pouco mais sobre o Talmud. Bora lá! Primeiramente, vamos explicar que essa parte, esse vídeo é a parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, nos cards aqui, clica lá e assiste primeiro se você não assistiu ainda. Se você assistiu, vamos continuar. Como falei, a Mishnah era o texto central do Talmud. Ele é dividido, como eu já tinha mencionado, em 6 partes. Essas 6 partes é chamada de ordens. É chamada de 6 ordens, que é a divisão dela. E dentro dessas divisões de cada ordem, existe um número de tratados. De 7 a 10 tratados, que é dividido em capítulo e versículos. Bem, vou colocar para vocês aí a imagem, se você quiser copiar ou tirar print para escrever depois no seu caderno aí. Enquanto está na tela, eu vou explicar para você, eu vou comentar junto com vocês aí. Bem, a primeira ordem que se chama Zeraim, sementes. Ela vai discutir sobre as riquezas, as bênçãos, dízimos, leis agrícolas. Então tudo que envolve as mitzvot com relação à agricultura e etc. vai entrar nessa seção do Zeraim. Ela contém 11 tratados nessa ordem. De tema ao Moed, a segunda ordem, que ele trata sobre as épocas, falando as épocas festivas, ou seja, os festivais. Ela refere, por exemplo, às leis do Shabat. Ele entra aqui as festas judaicas, como celebrar as festas judaicas, as tradições desses dias, os costumes. Tudo que envolve a festividade judaica, ou o Shabat, está nesse tratado, está nessa ordem, Moed. Ele contém 12 tratados nessa ordem. A próxima ordem é de Nashim, mulheres. Bem, ele acerca do casamento, do divórcio, algumas formas de julgamento e as leis do Nazir. Se você não conhece o Nazir, um exemplo era o Sansão, tinha seus cabelos compridos, não poderia beber nada forte, nada alcoólico. Então esse era o Nazir. Ele contém 7 tratados dentro dessa ordem. A própria ordem é Nezikim, que significa danos. Então ele vai se preocupar com o quê? Vai ocupar com as leis civis e criminais, o funcionamento dos tribunais e julgamentos. Então tudo que é lei civil, tudo que envolve um problema comunitário, um problema público desse caráter, vai estar nessa ordem. Então ele contém 10 tratados nessa ordem de Nezikim. A próxima ordem é Kodashim. Ela é bem em relacionamento com Kodashim, vai tratar as coisas sagradas. Por exemplo, acerca dos rituais, sacrifícios, as atividades do templo, as leis alimentares, o kashrut. Então tudo que envolve essa parte sagrada, acerca seja sacrifício, seja do templo, enfim, vai envolver nessa ordem aqui, nesse Seder. Ele tem 11 tratados dentro desse Seder, de Kodashim. O próximo é Taharot, que significa purezas. Então tudo que é relativo às leis de pureza e impureza, também inclui aqui a impureza do morto, o contato com o morto, as leis de pureza rituais do sacerdote, que tinha muitas coisas que o sacerdote não podia fazer por ele fazer um serviço dentro do tabernáculo, lá dentro do templo. Então tinha muitas coisas que ele tinha que estar restrito. E aqui vai entrar todas essas leis, então, explicando o que deveria, o que não poderia fazer. E dentro dessa última ordem, Taharot, vai entrar 12 tratados. Bem, então assim é dividido o Talmud, nessas 6 ordens, e contendo o número X de tratados dentro de cada ordem, dividindo aí por assuntos, temas, e assim vai.
E também eu comentei no shiur passado, que existe 2 Talmud, ou seja, 2 Talmudim, plural Talmud. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Então existe um Talmud que se chama Talmud Bavli, que é o Talmud de Babilônia, que é o mais comum e popular, e outro Talmud de Yerushalmi, que é o Talmud que foi feito em Jerusalém. Tá, vou explicar para vocês, mais ou menos. Basicamente, a Mishnah, a lei oral, é a mesma, não muda. O que muda é os comentários sobre a Mishnah. Bem, a primeira diferença entre os 2 Talmudim é o que indica o nome. Um foi escrito em Jerusalém e outro na Babilônia. Bem, nessa época, nosso povo estava concentrado em dois lugares. Havia uma grande comunidade no exílio da Babilônia e a outra que continuava em Israel ainda. Bem, nos 2 lugares, o estudo da Torá se desenvolvia e muitos yeshivot, escolas, eram abertas como fruto desses estudos. Foi escrito o Talmud Bavli, o babilônico, e o Talmud Yerushalmi, que é de Jerusalém. Bem, existem outras diferenças também na forma como foram escritos. Enquanto o Talmud de Jerusalém é mais complexo e oculto, o Talmud de Babilônia é escrito de forma bem mais detalhada e clara. E por isso é mais estudado. Isso foi porque a sabedoria da terra de Israel é maior e mais profunda. Portanto, os sábios da terra de Israel escreviam seu estudo da forma curta, sem precisar ficar se explicando muito e se estendendo, sendo o suficiente para entender. Na Babilônia, entretanto, havia a necessidade de escrever tudo de forma mais clara e detalhada para que fosse acessível às pessoas que lá estavam e estudavam, já que eles estavam fora de Israel e sujeitos aí a perder muito da cultura judaica, muita das tradições, e estava longe da sua terra. Então tinha mais influência exterior do que daqueles que estavam em Israel. Por isso, houve a necessidade de uma abordagem mais clara, uma abordagem que fosse mais focada para eles, mais específica para eles. Então essas são as principais diferenças dos 2 Talmud. Lembrando que o Talmud da Babilônia é mais usado por causa desse motivo, porque é mais fácil, mais simples de entender, está mais detalhado e por isso que é mais estudada ela. E uma coisa muito importante para o final, não existe ainda, até estou fazendo esse vídeo aqui, eu não tenho conhecimento de que exista um Talmud por completo, todo em português. O que eu conheço é o hebraico, que tem inglês e espanhol, que tem todos os seus tratados, todas as ordens traduzidas. No português você vai encontrar alguns tratados, tá? E não há nem ordens completas, é tratados. Então você vai conseguir encontrar alguns tratados em português, mas não vai ser o Talmud inteiro. Então é errado falar, o Talmud e tal, Talmud de Babilônia eu tenho. Não, você tem um tratado do Talmud, já que são vários volumes. Então é um material muito extenso, é uma coleção muito grande. Então você dizer que eu tenho um Talmud. Não, você tem um tratado. Geralmente cada livro é um tratado. Então um livro dessa grossura, desse tamanho, é um tratado apenas, para você ver o tamanho do conteúdo que existe. Bem, esse foi o shiur de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e claro, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Vamos nos encontrar no próximo shiur. Todá rabá, ve'lehithaot. Até a próxima.